Todo mundo acha que conhece a resposta. Quando pensamos em macarrão, logo imaginamos a Itália. Massas frescas, molho de tomate, parmesão e receitas passadas de geração em geração. Mas será que essa história é tão simples assim? E se eu te dissesse que essa pergunta atravessa continentes, séculos e culturas inteiras? Muito antes da pizza, antes do Império Romano e até antes da própria Itália existir como país, fios de massa já eram preparados em outro lugar do mundo. Neste vídeo, vamos viajar no tempo para descobrir se o macarrão nasceu nas cozinhas italianas ou se sua verdadeira origem está escondida nas antigas civilizações da China. Prepare-se para uma história cheia de surpresas, mitos derrubados e fatos históricos que vão mudar a forma como você olha para um simples prato de massa. Nossa jornada começa há mais de 4.000 anos, na China antiga. Escavações arqueológicas revelaram algo impressionante. Restos de macarrão preservados em vasos de cerâmica, feitos com painço, um grão muito comum na época. Esses fios longos e finos mostram que a ideia de transformar grãos em massa já existia muito antes da Europa sequer sonhar com isso. Na China, o macarrão não era apenas comida, mas símbolo de longevidade e prosperidade. Ele aparecia em rituais, celebrações e tradições familiares. Enquanto o Ocidente ainda engatinhava na agricultura, os chineses já dominavam técnicas avançadas de preparo de alimentos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se o macarrão já existia lá, como ele chegou à Europa? Talvez você já tenha ouvido essa história. Marco Polo teria levado o macarrão da China para a Itália no século XIII. Parece um enredo perfeito, mas a verdade é mais complexa. Historiadores modernos questionam essa versão, pois registros italianos mostram que massas já existiam antes mesmo das viagens de Marco Polo. Ainda assim, suas jornadas pela Ásia podem ter influenciado técnicas, formatos e até a popularização do prato. O problema é que essa narrativa virou um mito repetido por séculos, simplificando uma troca cultural muito mais rica. Marco Polo talvez não tenha inventado o macarrão italiano, mas pode ter sido uma ponte entre mundos gastronômicos distintos. E às vezes um mito famoso esconde uma verdade ainda mais fascinante. Muito antes da Itália se tornar sinônimo de massa, povos como os etruscos e romanos já preparavam alimentos feitos de trigo e água. Os romanos consumiam algo chamado laganum, uma massa achatada que lembra muito a lasanha moderna. Não era exatamente o macarrão que conhecemos hoje, mas o conceito já estava ali. O trigo duro, abundante no Mediterrâneo, ajudou a moldar uma tradição própria. Enquanto na China a massa era esticada, na Itália ela era cortada, prensada e assada. Dois caminhos diferentes partindo da mesma ideia básica: transformar grãos em algo durável, nutritivo e delicioso. Fundamental na disseminação da massa seca. Eles dominavam técnicas de secagem que permitiam conservar alimentos por longos períodos. Algo essencial para viagens pelo deserto e comércio marítimo. Quando os árabes ocuparam a Sicília, levaram consigo essas técnicas. Isso permitiu que a massa se tornasse um alimento prático, barato e popular. A partir daí, a Itália começou a transformar o macarrão em algo verdadeiramente seu. Não foi um único povo, mas uma cadeia de influências que moldou o prato. Com o tempo, a Itália aperfeiçoou tudo. Criou formatos, molhos, combinações e tradições regionais. Cada cidade passou a ter sua própria massa: espaguete, penne, fettuccine, ravioli. O macarrão deixou de ser apenas alimento e virou identidade cultural. Durante períodos de fome, ele salvou populações inteiras. Durante períodos de abundância, virou símbolo de celebração. Foi na Itália que o macarrão ganhou alma, história e emoção. Mesmo que não tenha nascido lá, foi ali que ele encontrou seu lar definitivo. Então, quem está certo? A China inventou o macarrão ou a Itália? A resposta mais honesta é: ambos. A China criou os primeiros fios de massa conhecidos. A Itália reinventou, transformou e elevou o macarrão a outro nível. Não se trata de roubo cultural, mas de evolução gastronômica. Assim como a escrita, a música e a arte, a comida viaja, se adapta e ganha novas formas. O macarrão é um exemplo perfeito de como culturas se conectam através do tempo. Com as grandes navegações e a imigração italiana, o macarrão se espalhou pelo planeta.
Chegou às Américas, à África e ao Brasil. Ganhou novos ingredientes, novos sabores e novas histórias. Hoje, cada país tem sua própria versão. Do ramen ao espaguete à bolonhesa, o macarrão se tornou universal. Um prato simples que conecta bilhões de pessoas todos os dias. Por que ainda insistimos em uma única origem? Porque histórias simples são fáceis de lembrar. Mas a verdade é que o macarrão é filho da troca cultural. Ele não pertence a um único povo, mas à humanidade. Cada fio de massa carrega séculos de viagens, guerras, encontros e adaptações. Comer macarrão é, sem perceber, participar dessa história. No fim das contas, o macarrão é chinês na origem, italiano na alma e mundial no coração. Ele prova que as melhores ideias não têm fronteiras. Da próxima vez que você comer um prato de macarrão, lembre-se, você está saboreando milhares de anos de história. E talvez essa seja a resposta mais bonita de todas.